Afinal, no Brasil, bandido é polícia, polícia é bandido, e a milícia? Aonde é que está a milícia? Em Brasília? O Pensata de hoje se dedica a falar desse livro aqui, A República das Milícias. Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Esse livro, muito bom por sinal, muito bem escrito pelo jornalista Bruno Paes Manso, ele foi um sucesso de vendas no ano 2020, mas eu acho que muitos de vocês não tiveram a oportunidade de ler. Esse livro conta como é que foram criadas as milícias aqui no Rio de Janeiro, como essas milícias se disseminaram pelo Brasil afora e como parte dessas milícias, hoje estão ocupando lugares importantes no Executivo, no Legislativo e até no Judiciário. Vocês vão para Brasília acabar com a corrupção e só me voltem aqui quando não tiver mais uma corrupçãozinha para contar a história. É um livro que em alguns momentos é de terror. A primeira parte do livro, ele se dedica a contar um pouco sobre a história do crime no Rio de Janeiro, Desde os anos, do século XX, dos anos 50, onde a bandidagem aqui, você tinha o mineirinho, o cara de cavalo, os bandidos, digamos, que hoje seriam quase que considerados ladrões de galinha. Mas, com o aumento da cidade, a urbanização, a cosmopolitização do Rio de Janeiro, essa coisa toda, o crescimento das favelas, a criminalidade começou a crescer muito. Mas era roubo de carro, os pequenos roubos, digamos assim. Não havia os grandes roubos e o tráfico de drogas, principalmente maconha, ou quase exclusivamente da maconha, era coisa de peixe pequeno, era um varejinho que tinha que acolá. O fato é que, com o passar do tempo, as polícias começaram a criar os famosos Esquadrões da Morte, ou o Esquadrão da Morte. O primeiro Esquadrão da Morte foi criado oficialmente pela Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro. Inclusive, os seus participantes formaram a famosa Escuderie Laycock, em homenagem ao detetive Laycock, que tinha sido assassinado pelo cara de cavalo durante uma diligência. E embaixo, eles tinham os carros aqui, na época de 60, 70, 80 no Rio de Janeiro, que tinha o plástico, Era uma caveira com dois ossos, e Escuderie Laycock, e embaixo EM, que eles diziam que era esquadrão motorizado, mas não, era mesmo Esquadrão da Morte. Foi a forma que a polícia encontrou para justiçar os bandidos à margem da lei. Delegado, o elemento estava falando em crise na polícia. Leva ele para conhecer a nossa sala de refeições. É um prazer, está na hora do lanche. Você não quer provar nossa bolacha? Não, obrigado. Que isso, vai fazer uma desfeita dessa, rapaz. Uma bolacha tão bolachinha. Muito bem, na paralela, o que foi acontecendo aqui nas comunidades, nas periferias, nas favelas, começaram também a aparecer aqueles que eram justiceiros locais, aqueles que tinham uma liderança e começavam, dizendo assim, proteger a comunidade local, já que o poder público não fazia o seu trabalho, não ocupava o espaço que deveria ocupar, trazendo saúde, a educação, o saneamento, segurança. Esses, digamos assim, líderes locais começaram também a praticar justiça com as próprias mãos. Muitos destes justiceiros locais tinham ligações com a polícia, principalmente a polícia militar do Rio de Janeiro. Tá enrolado, hein, meu amigo? Peraí. Mas eu tenho ticket de cervejinha. Ah! Ele tem o ticket cervejinha! Viram como é fácil? Com o ticket cervejinha você pode ser achacado com mais conforto, tranquilidade e segurança. Aí cabe um parêntese. A própria formação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela vem da antiga milícia imperial, da milícia da época do Império e dos Reis, que a principal atividade era a procura, a caça dos escravos que fugiam. Eram chamados capitães do mato.
Eram mercenários, homens que cobravam para ir atrás de escravos fugidos e, quando traziam o escravo, recebiam uma espécie de uma recompensa do dono do escravo. Essas milícias que se formavam em grupos e tal, é que acabaram formando a base da polícia, do que viria a ser tempos depois, é claro. Primeiro fizeram parte da polícia da época do Brasil, o reinado, né, do primeiro e segundo reinado, e depois, com o tempo, essa cultura de capitão do mato, né, de perseguição aos negros e tal, que já estava no DNA, acabou se formando, né, dando origem à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que as outras polícias militares de outros estados tenham também a mesma formação. Mas, como sempre, o Rio de Janeiro, ele sempre influenciou culturalmente, influenciou muitos outros estados, principalmente quando era a capital da República. Mas, voltando aos tempos atuais, como explica aqui o nosso querido Bruno Manso, né, essas milícias que se formavam nas favelas e tal, elas tinham já ligações, porque ou eram formadas por ex-policiais militares aposentados, ou pessoas que já tinham ligações com a polícia militar, por amizade, por alguma forma, eram informantes, ou mesmo também bombeiros, do corpo de bombeiros, ou enfim, pessoas que de alguma forma eram ligadas ao Estado. Por isso que é muito importante você ver, né, a diferença entre bandido e polícia e milícia. A polícia, ela é feita, né, para o quê? Para manter a lei e a ordem. Tá enrolado, hein, meu amigo? Peraí, mas eu tenho ticket de cervejinha. Ah! Ele tem o ticket cervejinha! Viram como é fácil? Com o ticket cervejinha você pode ser achacado com mais conforto, tranquilidade e segurança. O cidadão, né, os cidadãos pagam as polícias para manter e defender a sociedade dos bandidos, manter a lei e a ordem. Incrivelmente, o que acontece com essas milícias é que eles, formados, né, com essa ligação profunda com essas milícias locais, acabavam mesmo essas milícias locais sendo subordinadas aos comandos dos batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um pouco também de ligação com a Polícia Civil, mas mais com ligação com os batalhões de Polícia Militar. Ou seja, esses milicianos que a princípio combatiam o tráfico, né, mantinham a moral e os bons costumes nas favelas, começaram a perceber que poderiam oferir dinheiro através desse serviço, cobrando a segurança dos moradores. E daí para a cobrança dos moradores, para a cobrança do gás, para a cobrança do material de construção, para o monopólio de todo o comércio e serviços dentro dessas comunidades, passaram a aferir grandes quantias de dinheiro. E passaram, então, a participar da disputa das favelas e comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada com outros grupos de marginais, de bandidos. Pois é, a diferença é isso. O policial, então, como já disse, mantém a lei e a ordem. O bandido, é a profissão dele. Ele, quando vai ser bandido, ele sabe que ele está transgredindo a lei, né, que ele é um criminoso e, portanto, ele corre e compra o risco associado inerente à sua atividade de bandido. Ou seja, ele sabe que pode ser preso, ele sabe que pode ser assassinado, enfim, ele é bandido. Mas ele tem a sua própria ética, a sua própria moral. Assim como a polícia também tem a sua própria ética ou a sua moral. Mas acontece que na lateral você tem a milícia, onde vários policiais das horas de folga participam e trabalham, e a milícia, ela tem as suas próprias leis, que não são exatamente as leis do Estado brasileiro. São as leis que vêm da cabeça dos próprios milicianos, que, segundas, quartas e sextas, trabalham na milícia, vamos dizer, e terças, quintas e sábado, trabalho na Polícia Federal, trabalho na Polícia Militar, principalmente dos bombeiros, defendendo a lei. Vejam só que contradição, porque durante uma parte da semana de trabalho eles estão do lado fora da lei e outro eles estão na lei.
Cria-se uma confusão que, na verdade, no final, o sujeito não sabe nem mais onde, de lado ele está. Está do lado dele, a pessoa. Né? No caso, aquele policial, né, transgredindo a lei, né, ele acaba traindo a polícia e virando também um bandido protegido por ser também participante da corporação policial. Vejam que perigo. A formação da bandidagem do Rio de Janeiro, a sua organização se dá a partir do final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, quando os bandidos passaram-se a organizar em gangues, em falanges, né, em grupos, né, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o Amigo dos Amigos, enfim. Eles começaram a se formar a partir da própria penitenciária, onde eles passaram a perceber que, se eles se organizassem, em vez de agir individualmente, eles teriam muito mais segurança para atuar e proveito. Quando saíam da cadeia, esses bandidos começavam também a se apropriar de regiões da cidade, né? Das favelas, dos arrabaldes, de partes da Baixada, ou seja, começavam a dominar aquela área, e esse processo vem ocorrendo desde então, e cada vez aumenta mais. Hoje, existe uma parte importante do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, em que a lei brasileira, a lei do Estado não vale. Para você entrar em determinada favela, você tem que ter a anuência da bandidagem local ou da milícia local. Se a milícia local não autorizar a sua entrada lá, você não pode entrar. Essa milícia controla também a vida dos cidadãos. Esses grupos organizados, né, essas falanges, esses grupos, eles também controlam a lei e a ordem nessas localidades. E o que é pior, ficam disputando entre si, né, o controle dessas redes todas. Isso aqui está tudo no livro A República das Milícias, muito bem escrito e muito bem detalhado, muito bem contado. Eu não quero provocar nenhum spoiler aqui, esse livro merece realmente ser lido e estudado por todos os brasileiros que estão preocupados com a criminalidade do Brasil, porque esse processo, ele que começou nas grandes capitais, principalmente em São Paulo com o PCC e no Rio de Janeiro, né, com milícias e esses grupos de bandido, isso se espalhou para o Brasil inteiro. Hoje já existem mais de 70 facções atuando no Brasil. 70 facções atuando de norte a sul e cada vez mais muito bem organizadas e articuladas. Arroz, feijão, saúde, 3-8. Essa criminalidade articulada, ela vem jogando seus tentáculos, elegendo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e, quiçá, até, quem diria, presidentes da República, que protegem os seus interesses. Aqui nesse livro, por exemplo, o Bruno Manso relata detalhadamente toda a trajetória do famoso Queiroz, né? E como ele se aproximou da família Bolsonaro e como a família Bolsonaro se aproximou das milícias. Como hoje os milicianos têm uma forte imbricação, uma forte ligação com os poderes da República, principalmente através da família Bolsonaro. E isso realmente é assustador. Isso é, no mínimo, muito preocupante. Mas, continuando a fazer a história aqui desse livro e a história do crime no Rio de Janeiro, é que isso foi se sofisticando e, nos anos 70, um importante mafioso veio para o Brasil, foi aqui acolhido pelo bicheiro Castor de Andrade. Aí cabe outro parêntese. O jogo do bicho existe no Brasil desde o século XIX, mas a partir dos anos 60 do século XX, ele foi se apropriado por um grupo de pessoas, transgressoras também, que começaram a explorar o famoso jogo do bicho. E essas pessoas, elas procuravam a simpatia da comunidade, ainda procuram, apoiando escolas de samba, clubes de futebol, fazendo assistencialismo, e eles não se consideram bandidos, mesmo aqui a sociedade carioca não os considera bandidos, eles são considerados contraventores. Bom, a diferença semântica entre contraventor e aquele que transgride a lei eu não sei explicar,
mas dizem que não é tão ruim quanto bandido. Mas a verdade é que esses próprios bicheiros, evidentemente, não deixaram, não ficaram só atuando no jogo do bicho. Começaram também a operar no tráfico de armas, começaram também no negócio de máquinas caça-níqueis, do jogo de uma maneira geral, enfim, todas as formas de crime que se pode atuar, eles passaram a atuar também. E disputar e eventualmente fazer negociações, seja com a milícia, seja com as falanges, seja com os grupos de bandidos. Então você tem essa questão também dos bicheiros, que de certa forma acabam legitimando essa criminalidade toda, porque aqui no Rio de Janeiro, por questões sociológicas e até urbanas, geográficas, existe essa vida promíscua entre o bandido e a sociedade. É muito comum, por exemplo, pessoas de bem não acharem nada demais frequentar camarotes de bicheiros, camarotes de bandidos, porque esses bicheiros todos, e isso está no livro aqui, A República das Milícias, ele conta a origem. Muitos bicheiros foram ligados à repressão e à tortura no regime militar. Muitos bicheiros, nessa guerra toda, que é uma coisa mafiosa, assassinaram ou mandaram assassinar muita gente. E o carioca, a sociedade carioca, acha muito comum que os filhos de bicheiros frequentem a mesma escola dos seus filhos, que no carnaval eles frequentem os camarotes desse bicheiro para tomar uísque, comer caviar, essa coisa toda. Esse convívio promíscuo acaba, de certa forma, comprometendo a sociedade carioca com o bandidismo. Isso sem falar no consumo de drogas, no consumo ilegal de drogas. Fica todo mundo de rabo preso. Então vocês percebam como é complexo esse quadro, como esse quadro é difícil, como esse quadro é assustador. É porque você vê cada vez mais a bandidagem organizada, e a bandidagem, ela não tem essa coisa da burocracia do Estado, ela é muito ágil. Ela busca o lucro rápido e por isso mesmo ela tem um comando muito rápido, ela age muito rápido. Enquanto as autoridades, de uma maneira geral, elas têm toda uma burocracia, tem todo um modo de agir que fica realmente muito frágil, fica muito ineficaz frente à ousadia e à rapidez do crime organizado. Porque hoje o que a gente tem no Brasil, cada vez mais, é o crime organizado. E hoje não é um fenômeno só do Rio de Janeiro. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro, pelo Norte, pelo Nordeste, pelo Sudeste, pela região Sul. Basta você ver agora, no interior do Brasil, esses ataques a agências bancárias em cidades médias ou pequenas, em que se explode a agência bancária, se toca o terror nessa. Isso é produto do crime organizado. São crimes feitos com muita sofisticação, com armas de grosso calibre, com muito planejamento, com estratégia. Então, esse livro aqui conta, ele afirma, ele narra todo esse processo e em que ponto nós chegamos hoje no Brasil com essa história de criminalidade, de crime. Tem um outro livro dele aqui, que eu não li ainda, mas eu vou botar o óculos porque eu vou ler, A Guerra. Esse Bruno Paz Manso, que escreveu também A Guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. É da editora Todavia, de 2018, em coautoria com Camila Nunes Dias. O Bruno é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Portanto, ele escreve com bastante conhecimento de causa. Esse República das Milícias, que eu estou recomendando para vocês hoje, ele é da editora, vamos ver aqui, que ele sempre tem que dizer, Todavia, editora Todavia. Vale a pena a leitura desse livro, que conta, inclusive, explica o caso da Marielle, o assassinato da vereadora Marielle e o seu motorista. Ele também conta como a família Bolsonaro se aproximou das milícias e durante um bom tempo teve uma ligação com as milícias, tanto de dar emprego para mulheres, filhas de milicianos, como também os milicianos ajudavam a financiar a campanha dos Bolsonaro, da família Bolsonaro. Então, são acusações graves, fundamentadas em fatos, não é um livro sensacionalista, não é um livro terrorista, é um livro de fatos. E todo brasileiro
preocupado com a lei, com a ordem e o futuro da República, deveria ler esse livro. É um livro que vai trazer preocupações às pessoas, mas eu acho que deve lê-lo. Portanto, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso, é uma boa sugestão para presente de Natal nesse final de ano ou para as férias, que vai ler nas férias. Eu gostaria que vocês continuassem assistindo a minha pensata. Não deixe de mandar seus comentários, assinar o meu canal, recomendar aos amigos e me seguir também nas redes sociais. Para todos, um beijo e um queijo. Tchau.